Quando eu estava vindo para cá, ainda há pouco, eu parei e voltei para ler, para ver, para, de fato, tentar guardar e memorizar a informação que estavam dando sobre como é que a população brasileira vê o Brasil no ranking de aproximadamente 27 a 30 nações, porque há nações que são menores do que empresas nos maiores países do mundo. Então, o Brasil figura nesse ranking. Já esteve em sexto, em sétimo, em oitavo, muito tempo. Nono, foi perdendo lugar. E, recentemente, de um tempo não tão longo para cá, muito curto, aliás, a gente foi desranqueado em todos os rankings possíveis. E aí se diz que de cada 10 brasileiros, 7 pessoas creem que o Brasil é um país em declínio. De cada 10, 7 das que foram pesquisadas, o Brasil é um país em declínio. De cada 10, quase 5, 4,8, mais ou menos, dizem que o Brasil é um país no qual as elites não estão nem aí para os pobres. Meu Deus, que novidade há nisso? Nunca estiveram. Agora, a gente já não sabe mais nem quem são as elites, a não ser que as avaliemos pelo critério de qual é a população que detém, por exemplo, 1% da riqueza do Brasil. E aí a gente se choca quando a gente vê que 1% da população detém 50% da riqueza no Brasil. A diferença é maior do que no mundo todo. É impressionante a desigualdade nesse país. Então você pode... Antigamente você avaliava as elites não só pelo dinheiro, avaliava-se muito pela condição social, pelo status, pelo nome, pelas heranças, pelos títulos, pelas comandas. Hoje a gente tem que avaliar pelo poder financeiro, e aí mudou tudo. Os ricos de um dia são os obscuros, ou se não tão obscuros, mas já não são as elites de agora. Tem um outro modo também de avaliar elites. São as elites do conhecimento, da academia. Acerca deles não se pode dizer que eles não estão nem aí para os pobres, porque são os que mais pesquisam a existência dos pobres. Podem até não estar engajados com a luta e angústia do pobre, mas elite do Brasil é algo que vai ficando cada vez mais difuso, a menos que você defina que vai avaliar pela renda per capita de cada indivíduo, que, a meu ver, é a única maneira de o fazer. E dizer que eles não estão preocupados com a gente é óbvio. Nem eles, nem o Estado brasileiro, nem o Congresso Nacional não estão. As elites não são apenas os que têm os dinheiros, são também os que detêm o poder de decidir, de legislar, de criar novas formas de tributar, de percentualizar, de tudo isso. É óbvio. E aí, o que me impressionou mesmo foi que 7,8, teoricamente, de cada 10 brasileiros entrevistados, ou 7,4, dizem que a solução está em se ter, no Brasil, um líder forte, que controle tudo e ponha tudo no caminho. E aí é uma contradição de termos. O brasileiro é profundamente incoerente, ele não sabe designar as terminologias. E aí, por exemplo, as pesquisas recentes mostram
que esse número de 70% mais ou menos e mais estão completamente insatisfeitas com o líder forte que ameaça trazer ditadura, governo hegemônico, militarizado, e é uma população pequena que o endossa. Tem outros que dizem que votariam nele em razão de outro candidato, mas não é por causa dele. E já deviam ter aprendido que não dá, que pior do que está, só pode ficar com o que se tem. Do contrário, qualquer outra coisa vai ajudar, tenham certeza. Mas aí o meu medo vem de onde? É que quando se diz que a iminência da ameaça, da não-democracia, do governo ditatorial, com apoio militar, que se pede, e que se tem apenas um grupo pequeno de endossadores dessa loucura, ao mesmo tempo, tem um outro grupo numa pesquisa, quem sabe até formada pelas mesmas pessoas ou pelo mesmo corte, dizendo que o que pode salvar o Brasil é um líder forte. Aí eu tenho pavor de líderes fortes. Mesmo na democracia, com esse populismo nos quais as democracias vêm se convertendo. Prova disso é o Trump, é o Bolsonaro, são os líderes esquisitos que democraticamente são eleitos para depois, em nome de um movimento democrático, estabelecer teocracias ou ditaduras ou absolutismos, de modo que não basta apenas ser em nome da democracia. Em nome da democracia se pode criar regimes autoritários que usam a democracia para tomar o poder e se manter nele definitivamente o máximo que possam. É por isso que, mesmo que só uma quantia pequena aprove o que se está fazendo, nessas promessas de ditaduras quase diárias que a gente ouve, de maneira explícita ou implícita, apesar disso, o povo não discerne que o perigo a gente continua a correr, enquanto se pensar, enquanto se crê, que o que pode melhorar esse declínio do Brasil é um líder. Quem pode melhorar o declínio e terminar com o declínio do Brasil, desculpe, sou eu. É você. Somos todos nós, atentos, cidadãos, cobrando, demandando, não abrindo mão, praticando a pacificação indignada contra a injustiça, não usando a violência como instrumento, mas a nossa paz tem que carregar a indignação que se levanta contra a insanidade e todo tipo de loucuras. E aí, quem entende isso não crê mais que vai se levantar um grande líder. Há 35 anos atrás, em Israel, talvez 40 anos, eu estava na região das antigas cidades da Filístia e cidades dos filisteus, e eu creio que nós estávamos em Asdod, numa daquelas áreas em volta onde houve muita guerra entre o exército improvisado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 50, resistiram a uma quantidade enorme de invasões que queriam expulsá-los da terra, e eles botaram as suas trincheiras no litoral, cavaram na areia e resistiram os inimigos que queriam invadir os seus kibbutz na região. E há um nome sobreexcelente sobre
exaltado entre todos lá, que é o nome de um herói chamado Mordecai. E foi uma figura extraordinária naquelas defesas. Um herói como a gente não encontra facilmente nas histórias dos países, especialmente nas histórias do século XX. Não com tanta facilidade. E para trás, menos ainda. Mas ali eu vi como eles estavam falando, e então perguntei, vocês o considerariam um herói? Aí um deles, um oficial do Exército de Israel, coronel aposentado, alto, quase 2 metros de altura, que era meu guia naquela ocasião, me falou, em Israel nós não temos heróis, porque pobre do país que coloca a sua confiança em heróis. E eu entendi para sempre o que ele quis dizer. Como numa outra vez, quando no Yom Kippur, um jovem soldado resistiu bravamente à invasão dos sírios pelos altos de Golã, descendo no extremo norte de Israel. E eles vinham com tanques, era o dia do Yom Kippur. E a inteligência de Israel disse que ninguém iria atacar num dia santo para o outro país, assim como Israel jamais atacaria durante o Ramadã dos muçulmanos. Então, os soldados foram dispensados para as orações. E um soldado que ficou para trás viu os tanques sírios descendo, e ele pegou a metralhadora dele e tudo mais que ele conseguiu, e atravessou um tanque no meio da estrada, jogou barricadas, fez fogo, pegou o máximo de armas e ficou lá de trás, mandando bala, segurando os sírios com tudo que ele podia, bazuca, tudo que ele conseguia. Ficou sozinho muito tempo, até que conseguiram avisar e informar, e um batalhão correu para lá para ajudá-lo a defender o norte do país. Ele salvou o país de ser tomado no norte, e aí começaria uma coisa muito mais complexa. No entanto, ele, entrevistado na televisão, quando perguntaram como é que você se sente, ele disse, como qualquer outro soldado de Israel, porque nós todos somos preparados para respeitarmos as hierarquias e não venerarmos personas humanas. E enquanto uma nação tem essa consciência, ela avança. No dia que ela diz, eu espero um líder, um Messias de qualquer natureza, não precisa ser esse que está aí, que não é, que já disse, que só tem disso o nome, porque não é mesmo, e nenhum outro virá. Aprendam, somos nós, sou eu, é você. É escolha, é educação, é lucidez, é enfrentamento de tudo que não educa, de tudo que não traz saúde, de tudo que não humaniza, de tudo que não respeita a vida, de tudo que não carrega a santidade do significado de sermos uns para os outros, sem o que não temos um país, não somos uma nação, não formamos um povo, não temos passado, esquecemos o presente e abortamos eternamente. De geração em geração, abortamos o futuro. Daqui a mais 3 anos e tanto, eu faço 70 anos. E eu estou vendo o futuro ser abortado. De geração em geração, porque eu já cresci vendo o culto aos líderes.
Antes do golpe militar, os líderes eram cultuados. Regionalmente, na minha terra, Gilberto Mestrinho e Plínio Coelho. E você vai em cada lugar do norte, do nordeste, era culto aos coronéis políticos. E aqui também, porque que a gente tem um Getúlio Vargas, que, entre outras coisas, também foi um ditador, que suspendeu, que fez o AI-5 possível dos dias dele. Mas nós temos uma situação tão ruim que até aquilo que não deveria ser louvado é mitificado entre nós. E as figuras subsequentes. E aí é uma sucessão de tristezas e frustrações, mas aí chega algo pior do que a frustração e a gente quer fazer a frustração ressuscitar, porque o que nos veio depois é pior do que o que se tinha antes, e a gente nunca olha alternativas, a gente fica sempre preso ao ciclo do culto, aos passados sem solução, aos presentes sem significação e aos futuros abortados por mais do mesmo, por mais do mesmo, por mais do mesmo, por mais do mesmo, por mais do mesmo. Esse país só não é insuportável porque existe um remeleixo nas trocas humanas. Do contrário, é mais do mesmo, é mais do mesmo, é mais do mesmo, é mais do mesmo, é mais do mesmo e será mais do mesmo para sempre. E é falta de memória, é falta de história, e é um vazio absoluto. Porque é sempre mais do mesmo.